Olá, estudantes de língua portuguesa. Vamos então aprender mais um tópico gramatical importante. São os termos integrantes da oração. Ora, se eles são integrantes, né, eles pertencem à oração, não podem ser retirados, senão será prejudicado o sentido da frase, tá bom? Vamos adiante. Termos integrantes da oração, né, já defini aqui como importantes para o sentido da oração. Eles são pertencentes à oração, tá? São eles os complementos verbais, o complemento nominal e o agente da passiva. Ó, por que eu falo complementos verbais no plural? Porque são mais de um, não é? É o objeto direto e o objeto indireto. Há orações que a gente tem objeto direto e indireto juntos numa mesma oração. Vai depender do verbo, né? É o verbo que vai necessitar ou não desse complemento ou desses complementos, certo? Vamos conhecer um a um com mais calma. Bom, vamos aos complementos verbais, né? Que são objeto direto, objeto indireto. O objeto direto completa verbo transitivo direto, direto, sem a necessidade de preposição, tá? A gente vai chamar verbo VTD. E o objeto direto a gente vai chamar de OD, tá? E aqui, gente, sem preposição obrigatória, tá certo? Porque às vezes se usa uma preposição no objeto direto, chama-se objeto direto preposicionado, mas não é obrigatória essa preposição, né? São casos raros que se faz por questão estilística, né? Ou para dar mais ênfase, mas não é uma preposição obrigatória não, tá bom? Continua sendo um objeto direto. No caso aqui não há preposição, né? Nós protegemos o meio ambiente. Ora, quem protege, protege alguma coisa. O meio ambiente completa o verbo proteger e completa sem preposição, né? Temos aqui artigo, um pronome adjetivo e um substantivo, tá bom? Então, aqui é um verbo transitivo direto, tá? É um complemento direto. Desculpem os rabiscos aqui, de novo. O objeto indireto completa verbo transitivo indireto com preposição obrigatória. Agora, se você tira a preposição, tá? Fica sem sentido a frase. Vejamos aqui o exemplo. Nós precisamos da natureza. Tá aqui uma sementinha, né? Para lembrar da nossa natureza, do nosso meio ambiente. Então, temos aqui o verbo precisar. Quem precisa, precisa obrigatoriamente de alguma coisa. Nós precisamos de quê? Da natureza, né? É o nosso objeto indireto que completa o verbo precisar. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Simples assim, pessoal. Isso aqui é um izinho que ficou mal feito, tá? Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Simples assim. E há caso em que eu tenho os dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Vejamos aqui esse exemplo. A secretária enviou um e-mail ao setor de cobranças, não é? Então, eu tenho aqui o verbo enviar. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Também pode enviar alguma coisa para alguém, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um objeto direto sem preposição, né? Isso aqui é um artigo indefinido, e-mail é um substantivo aí, né? Na área da internet. E esse é o objeto direto, complemento direto. E o complemento indireto, que é o objeto indireto, ele vem com preposição. Aqui foi usada a preposição a, não é? Que é uma combinação, né, de preposição mais artigo. Mas aqui está bem definida a preposição a, tá bom? E esse verbo enviar, ele funciona como verbo transitivo, direto
E além de direto, ele é o que mais? Ele é indireto também. Aí a gente chama ele de VTDI, certo? Simples assim. Vamos ao próximo. Temos agora o complemento nominal. Vimos os complementos verbais, agora vamos ver o nominal, né? No singular, porque não se divide em dois, é só um, tá certo? Não tem subdivisão. É um termo que completa nome. O que é nome em português? O que é nome em língua portuguesa? São os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Tá? São essas três classes gramaticais que funcionam como nome, diferentemente do verbo, certo? Ele vem também precedido de preposição, tá? Tá aqui algumas preposições que eu coloquei. Sendo que, cuidado para não confundir com o objeto indireto, que também necessita de preposição, mas completa verbo. Complemento nominal vai completar nome, vai completar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Vejam aqui os exemplos. A gente tem necessidade de água potável. Eita, aqui, olha, parece que é o Rio Guambi. Haja água, né? A gente utiliza água o dia inteiro e muitas vezes em excesso. A nossa necessidade, a gente extrapola, muitas vezes passa dos limites, né? Temos que cuidar da nossa água. Bom, então temos aqui o sujeito a gente, o verbo ter e a palavra necessidade, que é um substantivo abstrato. Quem tem necessidade de alguma coisa. Então, tenho aqui, olha, de água potável. E a preposição de, super necessária, não é? Então, esse complemento completa nome. Ele é um complemento nominal. Completa substantivo. No outro exemplo, ele é favorável ao acordo. Agora eu tenho um complemento de um nome que é adjetivo, favorável adjetivo. Ao acordo, completa o adjetivo favorável. Então, trata-se de um complemento nominal. E vem também preposicionado. Olha aqui a preposição a, não é? Então, essa preposição a não é um mistério, né? Mas ela dá panos para manga, né? Então, a gente tem, não pode confundir a preposição a com o artigo a, não pode confundir a preposição a com o pronome a, né? Que é um pronome oblíquo também. Então, a gente tem que fazer essa interpretação da frase, tá? Ele é favorável a alguma coisa, favorável ao acordo. Então, o que acontece, gente? A preposição, ela é exigida pelo nome. Isso é o que a gente chama de regência também, tá? Necessidade da preposição de alguns verbos ou nomes precisarem ou não de preposição. Então, a gente estuda em regência também. Vejam outro exemplo. Fique longe de más influências. Vamos lá. Longe é um advérbio, não é? Advérbio de quê? De lugar, perto, longe, não é? Então, fique longe de más influências é um complemento nominal, completa o advérbio longe, tá certo? E necessitando, obviamente, de uma preposição. A preposição de, no caso aqui. Tranquilo, gente? Complemento nominal, pode completar substantivo, pode completar adjetivo, pode completar um advérbio. Ok? Simples assim. Vamos ao último termo integrante. É o agente da passiva. Agente já diz, né? Aquele que age. E agente junto, né? Diferente do substantivo coletivo gente. Agente da passiva é o termo que age, pratica a ação do verbo na voz passiva, né? Então, ele é que pratica a ação, não o sujeito. E o que acontece com o sujeito, prof? O sujeito sofre a ação, o sujeito recebe uma ação, tá? Recebe a ação de quem?
ação do verbo, tá bom? E quem pratica essa ação verbal é o agente da passiva. E ele também vem precedido por preposição, só que não são todas não, tá? O agente da passiva, ele inicia-se com uma preposição. Preposição por, e aí as variações de por. Pelo, pelos, pela, pelas. E a preposição de, menos presente, mas ela aparece também, certo? Vamos aos exemplos. As florestas foram desmatadas pelo homem. Né? Então, aqui o sujeito, as florestas, elas sofreram a ação de serem desmatadas. Quem praticou essa ação? O homem, não é? Então, pelo homem é o nosso agente da passiva, tá certo? Quem pratica a ação de desmatar, tá? Esse agente da passiva, ele está presente na voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. E a gente pode trocar a voz passiva para ativa. Aí, nesse caso, o agente da passiva vai ser o sujeito agente. Olha só. O homem desmatou as florestas. Vejam, foram desmatadas, não é? Foram, tá no passado. Eu vou usar o verbo desmatar no passado também. O homem desmatou as florestas, não é? Então, isso aqui é voz ativa, o sujeito praticando a ação do sujeito. Nesse caso aqui, voz passiva, o sujeito sofre a ação praticada pelo homem, ok? Simples assim. Há um exercício aqui no finalzinho. Está aqui o exercício, uma atividade para você exercitar essa questão de ativa e passiva, né? Passe as frases para a voz passiva e destaque o agente da passiva, né? Uma forma de fixar melhor esse agente. Então, aqui eu tenho a voz ativa. Meu avô construiu a casa. Então, como você vai fazer? Né? Você vai pegar esse complemento do verbo a casa e vai virar o sujeito. Então, vai ficar assim, a casa foi construída por meu avô. Aí, o agente da passiva vai ser por meu avô, tá certo? É igual o exemplo que fizemos no slide anterior. Tentem fazer, tá certo? E até a próxima. Um beijinho.